Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez no Podcast Machador, né não, Pepe? Fala, turma! Tudo firme? Que bom estar mais uma vez aqui com você. Esse presente que Deus me dá toda segunda-feira, né? Tá do seu lado. E a aula de hoje, com quem é? A aula de hoje engrandece um pouco mais o presente. Estamos hoje aqui com um grande conhecedor de cavalo, criador da raça Manga Larga Machador, nosso grande amigo, Dr. Edson Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo. Ok. Doutor, Obrigado. bem-vindo, viu? Obrigado. Isso aí. Titular do Aras Itapuã, vai nos ensinar um pouco aqui sobre o cavalo. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente. Vamos lá. Seja bem-vindo. Vamos começar aí com a história do Aras Itapuã. Como começou, como veio essa vontade de criar cavalo, de onde partiu isso? Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Inicialmente, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar por aqui e falar sobre cavalo, sobre a criação, porque é importante, principalmente aqueles que estão começando, né? Mas eu comecei a criar em 95, 6, 7, por aí. 97 que eu me associei. E eu sempre gostei de montar cavalo, etc. Minha família tem pecuária, fazendas e tal. Então, férias, sempre a gente ia para lá. Ia pro campo. Ia para o campo, sempre gostei. Então, em 96, 97 eu comecei e eu escolhi o Manga Larga Machador pela sua comodidade, etc. E assim eu dei início ao criatório do Aras Itapuã, que fica em Bonfim de Feira. Né? Bacana isso. E naquela época, tem 25 anos, o interessante é que naquela época não tinha julgamento de marcha picada, só se falava em marcha batida. E aí a gente começou nessa época aí, que durou mais ou menos 8 anos para voltar ao julgamento da marcha picada. Mas o senhor começou criando marcha batida ou marcha picada? Não, eu tinha... naquela época não se falava em marcha picada. Por quê? Só se falava em marcha batida. Porque não julgava, e isso foi decorrente de uma interpretação do padrão racial que falava lá sempre em avanço diagonal. E aí, baseado nisso e pela determinação da própria BCC-MM naquela época, de não julgar em pista marcha picada e, consequentemente, nem se apresentava animal de marcha picada para os técnicos, etc. Verdade. Era tipo assim, era tipo fora, como se fosse fora da lei naquela época. Mas eu gostava de um animal cômodo. Então, eu tive que começar pela marcha batida mesmo. Mas aí, quando a marcha batida, que eu entendia naquela época, seria uma marcha batida de alta dissociação, um animal muito macio, né? Sim. Mas, na época, o julgamento era direcionado para aqueles animais que tinham uma marcha mais diagonalizada. Então, não tinha uma comodidade muito grande. Mas a gente começou assim. E eu entendia que, poxa, como é que a gente vai lá para montar num cavalo de marcha batida, que inclusive ganhava a pista, era o primeiro lugar, primeiro, segundo lugar. Eu montava e achava muito áspero, enquanto que os meus animais que eu tinha de marcha batida, que era uma marcha batida muito associada, era muito macio, mas estava fora do julgamento, não ganhava nada. Então isso chocou um pouco e a gente levou isso durante 8 anos assim. Entendi. Perfeito. Bom demais. Até ter a reviravolta de começar... Até a reviravolta. Eu lembrei que eu tinha um cavalo chamado Romance do Zé. É um cavalo que era o sangue Herdade, sangue Bela Cruz. Ele foi campeão potro puxado, não era do outro proprietário. E eu comprei, e quando a gente montou nesse cavalo, ele tinha uma marcha batida muito macia, muito próximo do centro, era muito associado. E aí eu como gostava de competição, de papista e tal, eu levava, ele sempre era o último ou penúltimo, quando não era desclassificado, porque a marcha era muito... Muito associada, muito próximo do centro mesmo, porém marcha batida. E naquela época não julgava esse tipo de andamento. Não era o que o pessoal estava buscando. Isso. Aí quando eu pegava, tá bom, perdeu, tá bom. Aí eu pegava, montava no campeão, no reservado. Chegava a arder as costelas. Para ir para cavalgada, jamais. Jamais. Aí eu falei, pô, mas eu não entendo como é que a gente vai montar no cavalo para passear, etc. E o cavalo tão áspero assim. Então, mas enfim... E isso persistiu durante uns 8 anos, porque foi mais ou menos 2004, 2005, que voltou a uma interpretação do padrão racial de que dizia assim, os animais têm que ser de marcha, dissociada, né, dividindo tempos de apoio laterais, diagonal, né, e com tríplice apoio. Então, baseado nisso, e por um movimento muito grande do Pio Guerra, né, do Maurício Cabalzar e de outros criadores na época que influenciaram para que a associação voltasse a julgar a marcha picada.
E aí realmente foi em 2004 que começou, incipiente em 2004, 2005, e aí virou a julgar marcha picada. Então eu tinha os animais de marcha batida muito próximo do centro, que com uma pequena reunião virava marcha picada. Ficou fácil. Fácil. E aí eu lembro que o Romance do Zé, ele foi foi o primeiro campeão que eu tive aqui numa FENAGO que julgou, a primeira FENAGO que julgou marcha picada. Então esse cavalo meu, ele foi campeão de marcha, né? Ele tinha o sangue Herdade e o sangue Bela Cruz. E ele veio da marcha batida de centro, que com um pouco de reunião ele se naturalizou marcha picada. Mas isso depois a gente pode falar um pouquinho, porque da parte técnica, que fala assim, esse animal pode ser julgado como encartado. Não. Os animais de marcha batida de centro, eles têm obrigatoriamente, por definição, avanços em lateral também, apoios e avanços lateral. Apenas você aumenta os tempos de apoio lateral, ele vira marcha picada. Aumenta as trocas, a frequência. Você não inventa, você não fabrica marcha picada nesse tipo de animal de marcha batida de centro, altamente associado. Quando é que você fabrica, ou você, encarta, né, que o pessoal fala muito, é quando você tem uma marcha batida fora do centro e que praticamente eles têm um avanço em lateral ínfimo ou até de pinça só. Então, esses aí, para entrar na marcha picada, é preciso artifícios grosseiros. E muitas vezes não fica... Hoje não fica bom, né? Porque... Visualmente falando, a gente já identifica, né? Identifica. Então, aqueles animais de marcha batida de centro que já tem avanços em lateral, se você aumentar esses tempos, ele vira marcha picada, porque ele é bem próximo da transição. Perfeito. Hoje o senhor cria marcha batida e marcha picada? Não, hoje eu só crio marcha picada. Só picado? Eu só tenho 2 éguas que eu tenho de marcha batida de centro, só tenho 2 éguas. E todas as outras são de marcha picada. Eu acredito na marcha picada e cruzamento marcha picada com marcha picada. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ele já respondeu prontamente, picado com picado. Marcha picada, marcha Mas picada. essas 2 éguas que você tem de batido, você cruza pra marcha picada ou você Não, cruza? eu cruzo para marcha picada. Entendi. Uma delas é a mãe da natureza, que é a nota do rebanho, é uma égua de marcha batida, mas se você reunir, ela até troca para marcha picada, mas ela é original de marcha batida. Então só tenho essa e uma filha dela, que é filha dela com um quartel fora, que ela é marcha batida, mas é muito macia, muito bonita, e eu só tenho esses 2 animais. Nossa, entendi. Eu falei a vocês que estão em casa que ia ser uma aula, né? Homem é fenômeno, é coisa técnica, pessoal. Pra ensinar a gente. Fiquem aí, porque vem muita informação. Bem, com certeza. Mas vou deixar você seguir. Vamos lá? Vá. O Aras de Itapuã é famosíssimo, não só pela figura do Dr. Edson, pelo conhecimento, mas também pelo resultado em pistas, né? E o senhor lembra quando começou a história do Aras de Itapuã em pista, o primeiro resultado, o mais importante? A gente sabe que tem alguns garanhões aqui que daqui a pouco eu vou tocar neles. Mas como é que começou isso? Eu digo sempre que... Vamos para nacional. Vamos para nacional. Eu digo sempre que pista é tipo uma mosca que te morde, né? Ou seja, é o primeiro assim, campeonato, etc. Então, o meu primeiro animal que ganhou foi o Romance do Zé, né? Sim. Porque foi logo que virou marcha picada, etc. Aí depois teve uma fase em que eu tive o acesso a uns cavalos de café, né? Então, eu tive o Guerreiro Café. Eu comprei o cavalo, Guerreiro Café, uma parte dele. Na verdade, o senhor foi buscar o cavalo? Por amizade com o Amaralzinho, ele me falou, olha, eu tenho esse cavalo é metade dele, metade de Amaral e metade de João Quintiliano de Sergipe. Ele falou, um cavalo bom, etc., de uma boa linhagem, um cavalo marcha picada, muito expressivo, e aí me recomendou, eu fui, gostei do cavalo e comprei a metade. Logo depois eu passei uma parte para outro criador. E depois, eu já com esse cavalo Café, né, é um filho do Palhaço do Verava, em égua original de Santa Lúcia. Por questão do destino, eu visitando o saudoso Elias Freitas, do Aras São Francisco, eu conheci o Veludo Café, que, coincidentemente, irmão do Guerreiro, filho também do Palhaço, em égua original.
E depois de uma outra viagem que eu fiz em Ribeirão Preto, eu conheci o Arco-Íris Café, que também é o mesmo sangue. Então, eu tive 3 cavalos café, 3 cavalos filhos do Palhaço do Verava em éguas irmãs. E como eu gosto muito de reprodução, eu adoro a parte reprodutiva. Quando o senhor fala, me permite, éguas irmãs, significa o quê? Cruzamento de irmão com irmão? Não. As éguas eram todas filhas do original de Santa Lúcia. Sim. É a mesma linhagem. Éguas irmãs, filhas do original. Os 3 cavalos, filhos do Palhaço do Verava, o mesmo pai. E as mães eram filhas do original. Massa. De maneira que os 4 avós dos cavalos, né, 3 eram iguais. Né? Entendi, perfeito. Então, e aí, como eu gosto muito de consanguinidade, que é um outro tema, eu vi naquela oportunidade de fazer um pouco de consanguinidade, que eu sempre gostei, porque eu estudei de Minas, etc. E o pessoal recomendava a consanguinidade, que tem vários aspectos a consanguinidade. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é um assunto interessante, não foi abordado aqui em nenhum momento. Qual é essa experiência? Como é que funciona? A consanguinidade, basicamente, existe 3 tipos de consanguinidades, né? Que chama-se close breeding, que são próximo, né? São entre irmãos, meios irmãos. Você tem o inbreeding, que é uma consanguinidade muito próxima, que é entre pai e filho, etc. Muito próximo. E tem o chamado line breeding, que é uma consanguinidade chamada colateral, que é a mais interessante, que é entre tio e sobrinha, entre avô e neto, entendeu? Esses que têm os melhores resultados, assim, segundo vários criadores do sul de Minas, que faz esse tipo de acasalamento. Eu gosto muito do line breeding, que é entre primos, tio, sobrinha e avô e neto. Eu gosto muito desse. E também eu faço o chamado close breeding, que é entre meios irmãos. Não é entre irmãos próprios, mas é entre meios irmãos. Por que o senhor defende? Qual é a vantagem de fazer esse tipo de acasalamento? Como é que... Porque você associa e você consegue fazer, dar aquilo que é de melhor do cavalo, ou seja, as suas qualidades. Então, você pode reunir qualidade através da consanguinidade e evolução da raça. A evolução passa por cruzamentos, né? Seja ele qualquer tipo de cruzamentos, cruzamentos que são assim, um pouco mais longe em termos de família, mas também por consanguinidade. Então, por consanguinidade, você pode aguçar, né, e ter resultados nas qualidades dos indivíduos. Então, eu acredito muito nisso. Bacana isso. No caso, seria a potencialização das qualidades daquele mesmo indivíduo. Exatamente, a potencialização das qualidades. E você elimina também defeitos. Então, mas você tem que saber dosar muito a consanguinidade, porque no cruzamento do manga larga machador, que é uma raça relativamente recente, você tem que observar quais são as tendências reprodutivas daquele cavalo, daquela égua. E você associar isso e também usar um pouco de consanguinidade, que eu gosto muito. Então, isso você evolui a raça, né? Você pode adquirir e fazer indivíduos superiores aos seus pais. Então, Doutor, eu acredito nisso. E não acontece pelo acasalamento consanguíneo, digamos assim, de nascer com um defeito genético? Não, porque é um pouco... Não é o acasalamento que você pode ter esse tipo de problema genético, etc., são o chamado inbreeding, né? Então, é pai com filha. Então, isso é meio problemático. Mas nós temos na raça o herdade capricho, né? Que é filho do Cadillac da mãe dele. Então, mas é um tipo, uma exceção, e pouca gente faz isso aí. Mas o que mais se faz, se você chegar do sul de Minas, que você tem muitos criatórios mesmo, e de tradição, eles gostam muito e fazem muito a consanguinidade, assim, do tipo consanguinidade colateral, entre avô e neta, primos, entre tio e sobrinha. Bacana. Agora o senhor defendeu dentro desses tipos, que eu não vou nem me ousar falar, que é inglês, é um negócio muito difícil. E uns são melhores do que outros. Primos com primas, sobrinhos, tias, enfim. Tem algum estudo que defende que isso é melhor
que um seja melhor do que o outro, ou é algo que a gente viu na experiência prática? Isso, na realidade, é da vivência, né? Da prática. Da prática. Quando se fala assim, experiência, ninguém tem experiência, porque a experiência vem de experimento. Então, tem que ter uma regra específica para fazer o experimento. Então, na realidade, todo mundo tem a vivência. E na vivência, principalmente do sul de Minas, que é o berço, é o criatório, você tem em larga escala, né, várias... indivíduos ali que estão produzindo muitos animais, a vivência deles é que é bom isso, a consanguinidade. Então, se você pegar, tipo, Morro Grande da Zizica, muita consanguinidade. Se você pega o Favacho mesmo, tem consanguinidade. E por aí vai. O Herdade fazia muita consanguinidade, entendeu? Então, o Bela Cruz também, o D2 também. Então, você vê consanguinidades e que você, depois que você pega um animal consanguíneo, você abre chamada heterose e fica muito mais fácil. Então, você pega um animal que ele é consanguíneo, por exemplo, entre primos ou entre tio e sobrinha, e depois você abre o sangue com uma linha de sangue um pouquinho diferente. Isso chama-se heterose e dá um bom resultado. Porque já tem uma base fechada e aí... Aí os genes, eles se expressam melhor. Bacana. Então, por exemplo, lá... Eu tenho a Natureza de Itapuã, que eu fiz campeã nacional, que é filha do nobre de Itapuã, e também filha da Areia de Itapuã, então tem, tipo, 3 gerações. Então, a Natureza é fruto de um cruzamento entre o sobrinho, que é o nobre, na tia, que é a nota do rebanho. E deu uma égua muito boa. E assim eu fiz algumas consanguinidades aí. E desses cavalos café, né, que a gente iniciou, eu tirei 3 animais, que foi o Nobre de Itapuã, o Nero de Itapuã e a Namorada de Itapuã. Então, foram todos desses filhos desse cavalo café do guerreiro e que deu muito sucesso, né? Todos os 3 animais foram campeões de marcha, foi grande da raça, então foi muito bom. Inclusive, dentro desses 3 animais, tem um que foi considerado por muitos anos o imperador das pistas. Imperador das pistas, é o Nero de Itapuã. O Nero de Itapuã tem uma história interessante. É lindíssimo. Aquele cavalo muito corrigido de morfologia. Ainda é do senhor hoje? Não, a história do Nero é o seguinte. Acho que era do Irujo, não? É do Irujo, Eu tenho coberturas ainda, mas é dele. Surgiu o Nobre, aí eu coloquei o Nobre na pista, ele ganhou muita pista, mas a diferença do Nobre para o Nero é de 4 meses. Então eu recuei o Nero, porque senão ia chegar e ia concorrer. Depois de um ano que o Nobre ganhou, etc., e aí eu lancei o Nero de Itapuã, que foi em uma exposição em Feira de Santana. A primeira apresentação dele foi campeão dos campeões de marcha, foi grande da raça. E aí foi na época que o meu peão estava saindo, aí o Luiz Pedro me fez a proposta e me comprou a metade. E aí eu vendi a metade, aí começou a fazer pista, deu muita pista, e depois eu negociei outra parte. E o Nero é um cavalo que ele foi julgado em 4 nacionais, e todas as 4 ele parou em primeiro. Merecidamente. E ele ganhou muito concurso de marcha, inclusive ele foi campeão dos campeões do CBM também. Então a gente pode dizer que ele é um cavalo à frente do tempo dele, porque para ele passar 4 anos ganhando nacional, significa dizer que não nasceu ninguém melhor que ele ali. Ele em uma exposição que teve em Porto Seguro, que foi tipo um encontro de ápice, ele foi o cavalo eleito como um cavalo tipo padrão, em termos padrão morfológico. Padrão da raça. Padrão morfológico da marcha picada naquele momento, para explicar um hábito, explicar para o outro, etc. Isso. Ele era o que mais se aproximava do padrão que a raça queria. Do padrão que a raça queria e do padrão, assim, tipo ideal de angulações e proporções de um animal, né? Perfeito. Então, angulações e proporções, tanto é que você pega esses animais que são bons de morfologia, de proporções, aí você vê que eles não lesionam, ou lesionam muito pouco. É um cavalo que faz pouca ova, que manca pouco, que tem pouco derrame articular, isso é porque ele é equilibrado demais. É porque, na verdade, as angulações dele já ajudam no movimento dele, na dinâmica dele. Vira qualidade na movimentação. Isso. O animal, para marchar, ele tem que ter uma condição morfológica importante, né? São premissas de angulações e proporções. Dentre elas, a canela curta. Canela curta, a quartela um pouco inclinada, né? A descida, a curvatura da descida. Então, isso faz com que se execute bem o movimento locomotor para dizer uma boa marcha. Então, perfeito. Então,
você visualmente, se tem um cavalo que tem uma canela muito longa, ele não vai machar. Não vai machar bem. Ele vai botar os posteiros para trás da massa, porque não cabe, né? Não cabe dentro do quadrado do cavalo ali. Exatamente. Rapaz, o negócio tá quente aqui. Tá eu tô gostando dessa conversa. E o Itapuã da Santíssima Trindade? Então, Você já chegou nesse cavalo? Já cheguei logo. Ia demorar mais um pouquinho. O fato, antes de entrar no Itapuã, é quando, assim, um ponto de auge, assim, que eu achei do nosso criatório foi em 2018, quando a Natureza Itapuã foi campeã nacional de marcha, foi reservada campeã de categoria, e eu recebi o título de grande benemérito da raça. Isso foi em 2018. Desculpa, grande o quê? Benemérito da raça. Perfeito. É um título de... Explica um pouco desse título. O título de benemérito é que faz e constrói alguma coisa de bom para a raça. Então, certo. todo ano, toda nacional, tem algumas pessoas que são escolhidas, algum critério lá da associação, e eu tive o prazer de receber essa titulação de grande benemérito. Então, isso para mim foi muito bonito, muito bom, a gente fica muito agradecido, né? Perfeito. Bacana. Isso aí. Aí depois veio o Itapuã. Fala um pouquinho dele. O Itapuã foi um embrião que nós compramos, eu e o Aníbal, esse cavalo, filho do Godalo Minato, na Olinda do Yuri, né? Um potrinho que desde novo ele se mostrou muito machador. E aí ele, na época, tinha aquele tabu, né, de indivíduo puxado, não vira, etc. E aí ele foi na exposição em Irecê e ele ganhou tudo, puxado, né? Ele ganhou tudo puxado, ele logo foi na Nacional também, ele foi o melhor potro de andamento naquele ano. E então ele foi campeão nacional de marcha puxado e foi reservado campeão nacional potro, né? E depois, quando montou nele, ele virou um cavalo extraordinário de marcha. Bom demais. Hoje ainda é de vocês dois? Não. Hoje eu tenho uma pequena parcela percentual. Hoje é Heraldo do Aras Gade, né? E Aníbal do Aras Santíssima Trindade. Hoje, falando um pouco ainda do Itapuã, o que é que o Itapuã representou pro seu Aras? É um cavalo muito bom, um cavalo que sempre... eu acho também um cavalo, assim, de uma raça, de uma marcha muito... de muita qualidade, né? Sim. E um cavalo, principalmente agora, um cavalo muito raçudo, um cavalo que tem uma produção muito boa. Tem muita produção dele. Então foi assim, foi uma fase intermediária. Itapuã, ele foi uma fase intermediária à fase atual nossa, né? A gente vai chegar lá, nessa fase atual. Aí eu vou sair um pouquinho de Garanhão agora, pra gente não falar já do pós. A gente percebeu que o senhor é um criador muito técnico. Acredito que por isso os seus resultados expressivos dentro da raça. Saindo um pouco dessa parte dos Garanhões, falando do Aras em si. Como é que funciona a gestão do Aras Itapuã? Você tem algum modelo escrito, algum modelo que o senhor segue de gestão? Alguma receita de bolo? De tropa, de financeiro, de tudo. O Aras Itapuã, ele é voltado, eu gosto muito de produzir o bom animal. Eu gosto da reprodução. Eu gosto de ver você pegar um cavalo, imaginar um cruzamento com a égua e melhorar os dois, né? Certo. Ou pelo menos igual a um dos dois. Então, eu gosto muito da reprodução, eu gosto muito disso aí. E, evidentemente, que vai surgir um ou outro animal que vai ser destaque para a pista, etc. E que também, assim, é um estímulo muito grande. Um criador tem um animal do seu sufixo e que é vitorioso em pista, etc. Então, a gente cria basicamente voltado a isso aí. E, assim, eu tenho poucas pessoas lá no Aras, a gente coordena tudo e sempre, assim, com medida do ponto de vista de que ele seja autossustentável, né? A gente pode dar uma ajuda e tudo, mas que seja baseado em um critério técnico daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente imagina que é certo, né? Que é sempre baseado na marcha tríplice apoiada. Tem que ter marcha tríplice apoiada. Não teve marcha tríplice apoiada, então fêmea vira receptora. Perfeito. Já faz isso. Gostei. Tchau. Gostei. Isso daqui eu venho batendo muitas vezes com alguns criadores. E você põe um animal, isso não é muito difícil de você observar. Você põe um animal no passo e você vê. Ele tem que ter os avanços em diagonais, avanços em laterais e intercalado por tríplice apoio. Se não tiver isso, não tem marcha. E, consequentemente, também não vai ter marcha picada, porque a marcha picada
ela é muito mais dissociada do que a marcha batida. A troca de apoios dela é muito mais rápida. Não é só troca da marcha picada em relação à marcha batida, também a frequência é maior. Exato. A frequência é maior. Mas o grande diferencial é que a marcha picada em relação à marcha batida, ela é mais dissociada, ela tem mais tempo de apoio lateral, avanço, e tem mais tempo de tríplice apoio. Por isso que ela é mais no chão. Perfeito. Né? Mais tempo no solo. Mais tempo no solo. Então, a gente tem que primar. Você quer criar manga larga marchador, você tem que primar pelo tríplice apoio. Marcha tríplice apoiada. Pronto. Então, criação, a seleção da marcha é rigorosa já dentro de casa. Sim, e inclusive... Na sua produção. Inclusive, outro dia eu vi um depoimento de André Quadros, ele falou exatamente isso. Marcha com marcha. O que é que está na marcha? Marcha tríplice apoiada. Então, é por aí. Qual é a dica que o senhor dá para o direcionamento de cruzamento? Para quem tá em casa, que está começando, como é que você enxerga o direcionamento de acasalamento na sua tropa? Como é que você separa? Como é que você faz? Como é que você... eu acho que para a pessoa que está começando, para você que está começando a criar manga larga marchador, eu acho que você tem que definir o seguinte: se você quer ser criador ou usuário. Se for para ser usuário, basta 3, 4 animais, está de bom tamanho. Mas se você quer ser criador, você tem que avançar um pouco mais. Avançar, primeiro, em conhecer a raça. Um pouco da formação da raça. Não precisa ser muita cultura, não, mas saber como foi que se desenvolveu o manga larga marchador, por exemplo, o tal do tríplice apoio. O tríplice apoio, o animal desenvolve o tríplice apoio para não cair, para equilibrar, entendeu? Então, pelo menos você entender um pouco da raça, para você saber o que é que você está criando, porque é caro, não é barato. Sim. Então, depois que você conhecer um pouco da raça, você primeiro definiu o que quer ser criador. Pronto. Então, você tem que conhecer um pouco da raça. Sim. A seguir, você tem que saber um pouco de equitação e de conhecimento de equinocultura, pelo menos o básico. Né? O senhor é daqueles que, para comprar, tem que montar? Sim, claro, também. Parabéns. Lógico. Tem que montar, tem que conhecer, né? Você tem que analisar o animal. Evidentemente que tem animal que já passou por tanta gente, já é tão premiado que você monta só para talvez confirmar, mas na dúvida você tem que montar no animal. Não, mas essa pergunta não é no sentido de o senhor não pode fazer uma compra sem montar, até porque hoje a gente sabe que a compra acontece no Brasil todo. Isso. Mas é no sentido de que a gente conversa muito, criador tem que montar. Com certeza. Quem que tem em casa, você tem lá, vou fazer uma visita na Aras de Itapuã, tem a tropa toda. O senhor não conhece sua tropa de cima, do melhor lugar? Exato, pois é. E uma terceira dica, né, para aquele que está iniciando, ou seja, a primeira dica é conhecer a raça, ter conhecimento de equitação e de equinocultura, porque se você não tiver, você não sabe para onde você vai, nem você sabe dizer se é bom ou se é ruim. Como é que você sabe dizer se é bom se você não sabe? Né? Você não vai dar opinião. E o outro é você visitar áreas, né, visitar criatórios de sucesso, que teve bons resultados, etc. Entendeu? Entender como fez. Sair de casa. Não especificamente para comprar daquele, mas para você conhecer, entendeu? Por exemplo, eu quando comecei, eu rodei quase que o Brasil todo. Eu fui em vários criatórios, observava e tal. Aprender um pouco mais. Aprender um pouco mais, para você ter uma ideia, né? Claro, com certeza. Porque não é fácil. Mexer com cavalo é biologia. Né? E biologia, a única constante são as variações das variáveis. Então, não é fácil. Verdade. Então, a gente pensa assim e acerta muito, mas também pode errar. Com certeza, né? E o local que o senhor escolheu, que hoje é lá em Bonfim de Feira, né? O local também o senhor escolheu por conta do clima, porque ajudava? Não, lá, época da minha família. Minha família de meu pai e de minha mãe é de lá de Bonfim de Feira, né? Então, eu com 20 e poucos anos, eu adquiri uma área pequena lá e aí depois eu aumentei a área, lá em Bonfim de Feira. Você acha que o clima interfere na criação? É extraordinário o clima lá. Então, climas desfavoráveis, você aumenta muito o custo, né? Tem que embaiar muito animal, etc. Então, e o risco também. Né? Lá um quente, uma transição entre Beira-Campo e Caatinga, então um clima muito favorável para o cavalo. Clima quente, Vai ficar bonito, pelo limpo, carrapato não vinga lá, não. Tem pouco. Tem pouco. Agora, eu acho que o Itapuã, ele, no ano de 2022, ele começou a trilhar um novo caminho, em cima do que você falou com a gente até agora, o Aras de Itapuã. E ele está trilhando um novo caminho com a chegada de um grande campeão que chegou no Aras, Novo Garanhão, Ingo do Cavaleiro. Então, isso foi imaginado o seguinte, quando eu ia fazer 25 anos de criatório, então eu
eu imaginei que eu devia dar um novo impulso, né? Um novo direcionamento. E aí eu sempre gostei, né, da linha de sangue do Hernade, né? Porque o seu Dieck, eu não tive a felicidade de conhecê-lo, mas ele primava pelo tríplice apoio, tanto é que os cavalos Hernades eles machão na marcha batida, mas muito próximo do centro, e qualquer coisa já vira marcha picada. Então eu sempre gostei do Herdade. E o Elfo do Porto Azul, que é um cavalaço, que foi um divisor de águas, né? Sim. E que ele virou a marcha picada. A marcha picada, se a gente pode considerar tipo 3 fases. A fase inicial, que foi os primeiros 4 anos, que se caracterizou animais muito lateralizados e pouca equitação. Ele é elfo no único, né? Que é a garça, né? Ele é elfo no único. Aí depois veio o Elfo, foi mais ou menos 2009, 2010, por aí, que foi virou, né, a chave, né, dos animais. Da raça. Da raça. Então, o animal é um animal bem equitado, muito bem equilibrado, de alta qualidade de marcha picada, né? E depois veio uma fase, logo depois do Elfo ali, que foi uma fase que não se tinha muito material de marcha picada, e aí entrou muitos fabricados. Os encartados. Eu chamo de fabricado. Tem uma diferençazinha, mas dá no mesmo de fabricado. Fala um pouquinho pra gente, qual é a diferença que você acha? O fabricado é aquele animal de marcha batida, longe do centro, e que não tem avanços em lateral e que se força para marcha picada. Aí é marcha picada fabricada. E fica até bom, médio, bom, e ganhou muita pista. Por que ganhou muita pista? Porque não tinha outra para você premiar. Já o encartado é o ruim da ruindade total. É aquele animal que não tem nenhuma habilidade para marchar na picada, nenhuma, zero, e que força por freio muito grande, quebrar a nuca, entendeu? Animal que tem tipo quase um arpejo de posterior, etc. E que ele dá muito monopedal. Se você olhar assim, muito monopedal. Então, é um cavalo que nunca passa próximo de pista. É um cavalo de porta de bar. Então, esse eu chamo encartado. Mas, em geral, o pessoal chama... A fabricada que eu digo e a encartada chama quase que a mesma coisa, entendeu? Certo. Então, aí teve essa fase aí que precisou premiar esses cavalos, porque não tinha outro para premiar. Não tinha. Era muito lateral, entendeu? Então, na verdade, eles tiveram importância na raça. Importância muito grande. O pontapé inicial para a evolução que a gente está no picado depois, foram eles, com eles. Isso, com certeza. Depois isso passou uns 4 anos, e quando foi num CBM aqui em Salvador, me parece que foi 2018, alguma coisa assim, eu vi lá, no campeão dos campeões de marcha, tanto de macho quanto de éguas, animais extraordinários, marchando naturalmente, marcha picada natural, equilibrada, de alta performance. Então, hoje nós vivemos uma terceira fase da marcha picada de alta performance, os animais que marcham com facilidade e com alta qualidade. Então, aí eu pensei, né, dar um novo gás na tropa. E aí, qual é o sangue que eu imaginei? Eu imaginei o sangue do Elfo do Porto Azul, porque realmente é extraordinário, é um fenômeno mesmo, né? E o Pelé da marcha picada, né? Verdade. E uma pitada do Herdade. Então, vem as éguas do filho do Favacho Único, tem Herdade Teatro, né? Então, aí que eu associei. Então, qual o cavalo? Aí eu me lembro que no CBM aqui, eu estava indo para a pista, eu saí lá do núcleo e ia para a pista. E aí me vi um cavalo turdido, marchando, cavalo bonito. Eu passei, gostei do cavalo, achei bonito. Aí eu cheguei lá na pista e falei, que cavalo é aquele? O pessoal falou, Ingo do Cavaleiro, que vai disputar com o seu cavalo no grande, porque o Itapuã tinha ganho. O Itapuã, da Santinha. Tinha ganhado na categoria. Ele foi campeão. Ia pegar, confrontar no grande. No grande. E tá bom. Aí quando foi no grande... Foi um grande que quem ganhou foi o Selvagem Mairi, o Ingo foi reservado campeão dos campeões e o Itapuã foi o primeiro prêmio. E aí eu falei, cavalo bom, cavalo bonito, cavalo machador, né? E depois eu vi a morfologia, as angulações e proporções dele, um cavalo que agradou. Muito. E aí eu fui acompanhando ele ganhou muita pista depois também, etc. E aí um dia, de domingo, olhando aqui os catálogos dos leilões, etc., né? O catálogo até no celular mesmo, eu vi vendendo cobertura do Ingo. E aí foi até o André Amado que me vendeu. Comprei 8 coberturas do Ingo. E eu falei, bom, eu vou testar esse cavalo aqui, porque, de tudo, né? Filho do Elfo e em égua herdade, que eu gosto muito de herdade.
E aí eu comprei, e depois eu fui acompanhando mais o Ingo, ele foi em outras exposições, ele grande da raça, campeão dos campeões, reservado campeão dos campeões. E aí, quando eu imaginei essa projeção de 25 anos, eu falei, eu vou botar um cavalo aqui. E eu falei, o Ingo. Aí eu chamei Matheus Rolim, eu falei, rapaz, vamos lá conhecer esse cavalo de perto. Aí fomos lá, no Horas Escuras, montamos o cavalo, avaliamos o cavalo, um espetáculo, né? E aí eu falei, vamos fazer um teste aí para ver, mexer com o meio para ver se vende uma parte do cavalo. E assim eu comprei uma parte do cavalo, um percentual do cavalo. Bacana. Tá usando bastante. Hoje o Ingo, Muito. Hoje o Ingo é condomínio escuro, Itapuã. Escuro, Arascumaru, de Adriano Pedrosa, que é meu sócio também, de Nilson, e Itapuã. Perfeito. Tá disponibilizado coberturas para quem Assim, quiser? ele tá lá no Aras de Itapuã no momento, mas já tá viajando na próxima semana. Entendeu? Mas acho que ficamos aos 800 palhetas de altíssima qualidade. É Paulo Vasques que Pode faz. falar aqui o valor da dose do sêmen do cavalo, da cobertura? Na cobertura, nós fazemos uma cobertura, 20 parcelas de 150, e 3 coberturas a gente faz por 30 parcelas de 250, que dá 7.500, 2.500. Então, hoje a dose tá 2.000 e... Não, a dose, você fala, a cobertura. A cobertura. É 1 a 3.000, ou seja, 20 de 150, e 3 coberturas fica 30 de 250. Pronto, bacana. Fica 2.500. Então, se o pessoal quiser comprar, pode falar com o Garupa aqui? Pode falar com o Garupa, com o meu amigo Davi, com o Garupa, na hora. Ele já aí. tá puxando o Não, comércio. Não, com o Davi Isso. não. Ô, Marzinho, libera o QR Code aí pra turma. Eu gosto quando isso acontece. Libera não. Aqui é podcast. Libera o QR Code aí, que até o fim do podcast aí. Mas vai vender voltando cobertura pro Ingo, então quer dizer que o Ingo chegou lá e você tá lá hoje no Itapuã Tá, ele chegou no finalzinho de janeiro, já tá retornando. e usou com vontade lá? Usei com vontade, muito. Usei bastante embrião. Paulo Vasques é o nosso veterinário titular lá, extraordinário. Muitos embriões e muitas prenhezes, entendeu? E também eu tô com muitas palhetas lá, de altíssima qualidade. Ele me O falou... cavalo é bom de sêmen. Ele descongela com, acho que com 70% de viabilidade. Beleza, O sêmen dele é 88%, quase 90% fresco, e quando descongela, Beleza, 70%. isso. Muito bom. Isso é muito Um bom. número de referência. Expressivo. Agora, hoje o senhor está produzindo quantos animais lá no Itapuã? Então, antes eu produzia entre 10 e 12, eu produzia muito pouco, né? 10, 12, aí muitos não dava certo e tal, então eu ficava com poucos animais. Com essa perspectiva, eu aumentei a possibilidade, e eu acredito que eu devo produzir agora em torno de 25, 28, 30 no máximo por ano. Entendi. Por ano. Mas era um pouco com bastante qualidade. Sem sombra de dúvida. Eu tinha um critério assim muito forte. O crivo era grande. Agora eu vou lhe contar uma outra novidade, que eu não sei se você sabe. Você sabe, você quer falar, porque chegou outro cavalo lá no Itapuã. Tá com a pitada... Agora esse chegou pra mandar, né? Porque pelo nome ele manda Eu lá, que não é sei. presidente... Presidente JFS. JFS, mais Que é um elfo do Porto Azul também. Elfo também do Porto Azul também, entendeu? E aí, rapaz, antes do senhor começar a falar, é o que eu tô pensando? O senhor tá querendo colocar mais um garanhão com a mesma genética pra fazer a consanguinidade? Exatamente. Planejamento é esse. Planejamento é esse. Eu falo, nós devemos buscar, eu vou buscar meus objetivos dentro de uma linha de sangue que eu acho que são os melhores, né? Então, são bons cavalos, mas eu acho que são os melhores. Então, assim, dentro desse universo de excelentes cavalos. Então, Perfeito. mas dentro, não é que eles sejam os melhores, mas eu falo dentro da linha de sangue que eu pretendo. Então, eu escolhi o Ingo, né? E agora eu tive a oportunidade, e eu agradeço muito a disponibilidade que Leandro, né, nos colocou. Para Sucupira, né? Sucupira. Conta um pouquinho pro pessoal entender como foi a história da compra do presidente. Como chegou, como foi. Quem é o direcionamento que ele vai querer dar, né? Eu queria também buscar um outro cavalo para exatamente fazer isso, nessa mesma linha de sangue, né? E aí eu comecei a observar vários cavalos. Tem vários cavalos extraordinários, do mesmo nível, talvez até melhor do que esses dois. Mas o que eu tive acesso, né? E foi quando eu conheci o presidente e analisei a genealogia dele, tudo, e as qualidades dele, né? E uma coisa muito importante, que quem monta é Flávio, né? E Flávio começou comigo. Com a natureza, né? É. Flávio foi o primeiro campeonato nacional de Flávio
que hoje tá no área Sucupira. Mas quem um abraço pra Flávia aí. Mas a escola dele aqui, ó. A escola dele. A escola foi... E o ano passado ele foi escolhido como o melhor, né, apresentador da Marcha Picante. Flávio é fenômeno. Ele antes de ele ir pro Sucupira, ele fez alguns trabalhos com a gente lá também. 4x4. Eu chamo ele carinhosamente de Moranguinho. Quem não sabe, Apelido eu chamo ele de estranho é Moranguinho. esse, rapaz? Ele toma sol e fica todo rosadinho. Porque o Moranguinho é um abraço, Flávio. Você é fenômeno. Eu gosto demais de você sabe disso. Tamo E junto, aí Flávio. eu conheci o cavalo e tal, e aí também Flávio falou, doutor, pode comprar o cavalo, porque o cavalo é extraordinário, muito bom de sela, muito bom de morfologia, angulação, proporção. E aí caiu exatamente naquele meu pensamento, né? É filho de um mesmo cavalo, né? E para a gente dar um direcionamento daquilo que eu quero alcançar dentro daquela linha de sangue. Então, por isso aí. Você percebeu o foco, Pepe? E o objetivo, como é que funciona? Desde o início, ele não perdeu a linha do objetivo Ele dele. tem um objetivo, Ele tem uma linha, tem ele segue a algo risca. escrito. E isso, É o senhor aqui importante repetiu já demais. algumas vezes. Angulação, proporção, genética. Sempre. Isso. Ele tá batendo na mesma tecla. Qual é o direcionamento dele? Uma linha de genética que ele gosta, com a consanguinidade que o senhor quer, Isso. para tentar atingir o seu objetivo. Eu acho que na escolha de um garanhão, você tem que ver o indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele tem que ser bom de aprumo, ele tem que ser bom de índole, bom de temperamento, consequentemente, muito bom de marcha, né? E expressão de raça. Então, se ele não tiver esses princípios iniciais, bom de aprumo, bom de índole, não adianta analisar os outros. Entendi. Então, tem que... Inclusive, o árabe, ele analisa o cavalo de baixo para cima, né? Depois ele só tira o pano lá depois que ele passou por esse crivo. Se ele não tiver bom aprumo, boas angulações, proporções, não adianta seguir, porque ele não vai marchar bem. E também ele tem que ter expressão de raça, que é muito na cabeça do animal, né? Expressão de raça. Então, a partir daí, ele se credencia a você ter como um padrão de cavalo que vai entrar na sua tropa. E aí você associa também a genealogia, né? Então, se você conseguir associar tudo isso e uma boa genealogia, não vou falar aqui do elfo, né? Que é unanimidade. Então, eu acho que é esse cavalo. Ele é famosa do Amelo, né? Isso, A mãe. É uma filha de quem, a famosa? A famosa do Amelo, ele vai vermute gel, tem também o sangue D2 também ali. Então, Entendi. é de muita marcha. Bom demais. Perfeito. E pode vir mais novidades por aí. Opa, Dê logo o spoiler. Eu sei que tá mexendo em alguma coisa aí. Qual é a surpresa? Conta pra gente. Pode vir. rapaz. Eu tenho um cavalo que eu sempre gostei há muito tempo, de um cavalo extraordinário também de marcha, de morfologia e muito bom. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue também trazer ou usá-lo também, sabe? Entendi. Porque aí é sempre Não vou perguntar o nome, não, pra respeitar a negociação. Tá em sempre- negócio, né, Pepe? Sempre Pra não não- estragar. um pensamento, né? Você vai abrindo sangue e tal. Então, isso é importante, porque aí você sabe qual é o direcionamento. E depois, né? Você tem um cavalo mais aberto, que pode ser o Itapuã ou pode ser um outro cavalo. Pronto. também. E esse serviria pra quê? Porque você tá fechando aqui no sangue. Esse seria pra dar continuidade também nesse trabalho? Ou já seria pra dar aquele... Fazer a heterose? A heterose? Não. É um pouco desse trabalho ainda, né? Da Porque consanguinidade. você Seria elfo também? pode ser, sim. Pode ser, sim. E também é o seguinte, para você ter uma maior chance de acerto. Então, se você tem 3 cavalos ou 4 cavalos, você testa todos eles, você tem uma chance maior de acerto. E sempre baseado naquela linha. Aí depois você pensa, tipo, daqui a 6, 8 anos é outra coisa. Mas cavalo você tem que pensar assim, tipo, esses próximos 3, 4, 5 anos, para depois virar outro, entendeu? Bacana. Acho que é por aí. Hoje o senhor, então, tem Presidente, o Ingo e o Itapuã, são os seus 3 garanhões? E eu tenho também lá o Nobre, né? Que é um cavalo que hoje eu pouco uso, em virtude desses outros cavalos que eu uso nas filhas do Nobre. Eu sei que esses animais são mais recentes, tem 2 aí que são mais recentes. Os outros 2 têm uma história maior no Aras, mas eu gosto muito de fazer essas perguntas. Então, dos 4 garanhões, existe um preferido? Olha... E se sim, por quê? Hoje o preferido é o Ingo do Cavaleiro, né? Por quê? Por quê? Porque é um cavalo que eu estou vivendo o momento dele lá, estou convivendo com ele já há uns mais de 2 meses,
Então, eu entro na baia, eu vejo ele, eu analiso ele, eu monto nele. Você viu os filmes que eu fiz dele montado aí? Vi. Então, dá vontade de ir lá na fazenda e... E o senhor mesmo montado? Eu mesmo montei várias vezes. E eu dá vontade de chegar lá e montar no cavalo. Então, hoje é o cavalo do momento, né? Sim. Eu tenho o cavalo do momento, é isso aí. É o cavalo que dá a cara ao Itapuã? Hoje é o cavalo que dá É o cartão de visita do Aras. É o cartão de visita, hoje é o Ingo do Cavaleiro. E aproveito a oportunidade de agradecer muito a Nilson, né, e a Adriano, que me fizeram essa gentileza de disponibilizar um percentual do Ingo do Cavaleiro. Que quem monta no Ingo se apaixona. Por quê? É um cavalo franco, de marcha picada, altamente natural. Vocês viram o filme que eu fiz do passo para a marcha, sem apoio? Não, esse eu não lembro, não. Sem apoio? Sem apoio na embocadura, né? Sim. Então, você pode ter contato. Então, ele está de cabeçada com o bridão, mas a rédea, ou a rédea está solta, ou a rédea está... Sem contato. Sem contato, angulada, né? Sim. Totalmente sem contato, sem apoio lá. Como se eu estivesse fazendo a rédea livre. Como se tivesse rédea livre. Aí você sai o cavalo do passo e toca ele para entrar na marcha. Isso é um teste de alta eficiência de naturalidade. É a transição do passo para a marcha. Sem apoio na embocadura. Porque com apoio fica mais fácil. Isso é um teste altamente eficaz. E ele faz na maior naturalidade do mundo. É o filme aí no meu Instagram. Pois eu vou olhar. Do Aras de Itapuã. Então, é um cavalo assim que quem monta se apaixona, né? Eu vendi muitas coberturas e a produção lá do Aras Escuro, também lá do Adriano, lá do Cumaru, e também das pessoas que compraram a cobertura do Ingo, são produtos muito bons, evoluídos, muito bom, equilibrado, bem distribuído nos apoios da marcha picada, com perna, com frente sustentada e com expressão racial. Então, é um cavalo que está se mostrando muito bom, né? E depois ele vai vir os bichos puxados, depois montados, etc. Então, bacana, hoje o carro-chefe é o Ingo do Perfeito. Cavalo. Aproveitando que ele mandou um abraço para Pernambuco, eu vou mandar um abraço por lá de Pernambuco também, para o nosso patrocinador oficial, que é grandão, Cavalo VIP, nossos amigos Davi Kell, né, Marcelo Fragoso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, promotora de evento, leiloeira. Obrigado por sempre estar aqui contribuindo com a gente. Ele que está passando sempre na telinha, hein, Pepe? Cavalo VIP. O homem é um fenômeno. Parabéns, forte abraço. Da visão. Isso aí, um abraço para todos vocês, meus amigos lá em Pernambuco. Aproveita e vou mandar um abraço também para Humberto do Costa Profeta. Meu patrão? Bora? Bora agora. Um abraço forte para você, doutor Humberto. Aras Costa do Profeta. Tá fazendo uma live fenômeno, tá montando dia 1º aí vem essa live. Dia 1º de junho. 1º de junho. Live Aras Costa do Profeta. Um abraço, meu velho. Valeu. Seu Edson, doutor Edson, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na hora. Hoje não foi só a gente que veio com cola, não. O doutor Edson também veio com a colinha ali. Sempre é bom o planejamento pra gente, né? Planejamento, ele tocou de novo. Mas planejamento. Assim, você sabe que isso me deixa... Eu gosto dessas coisas. Eu fico aqui explorando, porque você vê quando a pessoa é organizada, planeja, você vê a forma como ele fala do Aras, é fenômeno. A palavra do podcast que ele deu aqui o tempo todo, planejamento. Então... Palavra do dia, né? Exato. E como ele veio tão planejado, eu queria saber do senhor o seguinte, tem algum assunto, eu vou abrir a palavra, o microfone pro senhor aqui, tem algum assunto que o senhor gostaria de falar? De abordar, que acha importante para a raça? Olha, tem um assunto muito importante aí, que é atual, né? Que é o negócio do clone, né? Em relação aos clones, etc. Certo, perfeito. Bom, inclusive a gente não tocou nesse assunto. Ainda não falamos sobre clone aqui. O seguinte, é preciso entender, né? É preciso entender o que é um clone. Né? E para você ter uma opinião sobre um assunto, você tem que pelo menos conhecer o básico. Não é assim, eu gostei, eu acho. Não, pelo menos conhecer o básico, né? Sim. Então, o clone é uma réplica de um animal com a mesma sequência do DNA. Certo? Certo. É como se fosse também um gêmeo univitalino, certo? Certo? A mesma sequência de DNA. Entretanto, a sequência de DNA não é soberano na expressão fenotípica. O que significa isso? Que mesmo a sequência de DNA sendo exatamente igual,
existe fenômeno chamado de epigenética em torno do DNA que regula a expressão daquele DNA. Então, o fato de ser clone não quer dizer que é exatamente igual ou que vai produzir igual. Perfeito, mas pode produzir bem próximo. Então, dito isso, aí você pode imaginar. Por exemplo, para ficar fácil o entendimento, o que é isso? Expressão de gene, expressão DNA. Por exemplo, se você pega um clone de um animal pampa, por exemplo, o clone do Elo Café da Nova. Ele não é pampa? Sim. Ele é pampa. O clone dele, a malha, não é igual. Perfeito. O desenho. Entendi a malha. Desenho a malha pampa. não é igual. Então, se não é igual, por que não é igual? Uma vez que a sequência de DNA é igual, porque o DNA não é soberano na expressão fenotípica. Por quê? Dos fenômenos epigenéticos. O que são fenômenos epigenéticos? São reações químicas em volta do DNA que regula a sua expressão. Para você ter uma ideia, como isso é complexo, isso é coisa de Deus. Deus falou assim, só tem um. Você pode até copiar, mas... Igual você não Quem faz perfeito só eu. Igual, não tem. Tem quase igual. Entendeu? Então quer dizer, o clone, ele pode produzir bem, igual ao doador, que chama original ao doador, pode, mas não é certeza 100%. Tá? Perfeito. Bom, baseado nisso, você decide se você quer usar o clone ou não. E qual a opinião de Dr. Edson? Você é a favor ou contra o clone? Eu não digo se sou a favor ou sou contra. Eu não recomendo que faça, eu não faço, eu recomendo que faça. E quem quiser fazer, faça. Eu acho que a pessoa está certo, é definição dela e tal. E eu posso usar um clone. Desde que o clone mostre que é um bom reprodutor. Então tem que primeiro testado. Primeiro teste o clone na reprodução, depois eu vejo, entendeu? Pronto. O senhor acha que é um progresso ou um regresso para a raça? Essa era a minha pergunta. Tirei de você. Essa era a minha pergunta. Porque rapidinho, foi abordado isso, a gente viajando, e uma pessoa, não vou falar o nome, ele falou que acha que é um atraso. Por quê? Porque a gente acaba se acomodando em melhorar, tentar buscar a evolução da raça. Então, o senhor acha que um clone paralisa a busca para a melhoria da raça, porque você faz um clone e deixa de fazer o melhoramento genético ali para buscar um novo. O que é que o senhor acha disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho assim, que primeiro você tem que ver o resultado de produção do clone. Mas a minha pergunta é, se aquele animal não fez um filho melhor do que ele, para que clonar ele? Boa. Entendeu? Boa. Então... Perfeito. E quando o animal já fez vários filhos melhores do que então, ele... já não usa o pai e a mãe, usa ele. Ele é o produto final. Então, ele respondeu a pergunta. Então, no final das contas, não... Tem que ter continuidade, um melhoramento. O clone, assim, tipo um animal que morreu precocemente, etc. Uma coisa assim. Então... Como se fosse um backup, né, doutor? Um backup e tal. Mas, assim... não é assim... Edson é contra. Não sou contra. Eu quero que você entenda o que é para depois você definir. Então, eu não faço, mas eu posso usar o clone, entendeu? Fique bem claro. O senhor já viu algum dos clones que a gente já tem no mercado, a gente não precisa citar, mas não. Já viu montando? Não. Eu vi um filme, parece que foi do Haiti Caxambuense, muito bom. Você acha que a definição de macho é muito parecido com o anterior? Não, porque, na realidade, o Haiti Caxambuense, ele mostrou essa marcha, assim... picada, já mais um pouco na idade avançada. Então, eu não sabia como ele era. Ele era quando jovem. Tem poucos materiais, não é? Mas na realidade o Haiti Caxambuense é um cavalo tríplice apoiado. Ele, entendeu? Os pais dele também. Então, o quartel JB e tal. Enfim, tinha também tríplice apoio. Agora, a história da evolução é essa. Eu acredito, eu falei aqui, o que é que eu acredito na evolução da raça? Consanguinidade. Então, você gosta de cavalo A. Então, você vai na linha de sangue dele e faça um pão de consanguinidade daquele cavalo. Então, você vai aguçar o quê? As qualidades daquele cavalo, entendeu? Uhum. Então, é assim, essa é a minha opinião. Agora, o que vai avançar muito em termos de evolução genética, etc., são as novas técnicas de reprodução animal, né? Que você tem hoje o ICSI, você tem... a chamada a FIV, né, que é a fertilização in vitro, isso vai avançar muito. Então, Mas avançar, você fala no quesito genético ou na questão de facilidade de aumentar o volume? Ele vai aumentar o volume em termos de qualidade. Certo. Né, porque você vai facilitar
o cruzamento, vai facilitar o processo de reprodução de animais, por exemplo, que tem dificuldade, para um cavalo, tem dificuldade os espermatozoides têm um pouco de dificuldade. Certo. Mas ele é um cavalo extraordinário e bom de produção. A gente não pode deixar de usar. E pode deixar de usar. Então, a biologia, né, as técnicas de biologia vai facilitar isso, tanto para o cavalo quanto para a égua. Então, você tem égua que tem atrofia uterina, que tem fibrose nas trompas e tal, então você pode coletar os óvulos e fazer uma fertilização in vitro. Então, isso vai avançar muito. Evidentemente que tem um custo, né, que depois vai... Talvez onerar aí. Agora, uma das coisas que a biogenética, a biologia, em termos de reprodução humana, pode matar o clone, porque com uma palheta de espermatozoides você pode fazer vários filhos, né? Daquele cavalo que já morreu. Então, teoricamente, vai ser mais barato fazer congelamento das palhetas. Esse tipo de técnica biológica do que você fazer clone. Você diz isso. No caso, o congelamento do sêmen. Inclusive, aí sim, mantém a qualidade do original, entendeu? Agora, outra coisa, o sêmen do clone, ele não garante que ia ter a mesma produção do doador, né? Então, a pessoa tem que saber. Eu acredito muito no conhecimento. Você fala assim, aquele carro é bom. Por que aquele carro é bom? Porque você conhece o carro, dirigiu o carro. Você tem que ter o mínimo... Parâmetro, né? O parâmetro de conhecimento básico de uma coisa. Um relógio é bom por quê? Um sapato... Então, é por isso que eu falo assim, primeiro saiba o que é a coisa, para depois você dar uma opinião. Aí você dá opinião, beleza. Rapaz, caramba. Eu tô aqui. Sabe que eu tô aqui? Não, eu tô aqui, ele fica falando, eu tô aqui. Imagine se esse homem fosse veterinário. Porque ele... Você vê que ele é pesquisador e entende, né? Fala propriedade. Ele é médico humano. E entende tudo isso sobre o cavalo. Se fosse médico veterinário... Ele tava... Uma vez me chamaram para falar um pouco de genética, eu estudei um pouco de genética, de clone, etc. Entendeu? Então, como eu sou professor universitário e professor de medicina, né, eu ensino a disciplina otorrino na UFBA, então facilita o entendimento. Eu gosto de falar para as pessoas, não é que eu estou ensinando, eu não sou professor de nada de equinocultura, eu não tenho conhecimento para isso, para ensinar, mas eu tenho o discernimento de pegar o que está escrito e facilitar o entendimento. Então, é isso, o meu objetivo, eu não quero ensinar ninguém, porque eu não sou professor desta área. Mas acaba ensinando, doutor. Se eu tenho conhecimento... Eu gosto de interpretar o que tem para facilitar o entendimento. Então, isso eu faço. Bom demais. E com louvor. Deu aula aqui. Deu aula mesmo. Eu vou lhe perguntar, tem mais algum assunto? Pode perguntar. Foi tão bom. Vamos explorar. Bom, né? Eu não vou perguntar mais, não. Tem mais algum que o senhor anotou aí? Não, assim, eu gosto, e o meu conselho é que faça os cursos de equitação, entenda um pouco de morfologia, porque, por exemplo, eu fui visitar um Aras, né, e aí é um instrutor também, e aí ele me falou assim, o indivíduo começa a criar Mangalar Machado hoje, daqui a 6 meses quer dar aula, né? Então, eu acho que primeiro você tem que conhecer, estudar um pouquinho e tal, para você... Concordo. E, consequentemente, para você ter um discernimento de alguma coisa, se está certo ou errado, você tem que ter um conhecimento básico. Então, eu insisto. Então, por exemplo, quais são os critérios que tem de um animal na pista ser julgado? Então, o animal está lá na pista, né, 10 animais lá na pista, tem um árbitro lá. O árbitro, ele não é assim, eu gostei daquele, não gostei... Ele tem uma sequência... De 6 critérios de 6 critérios para avaliar. Então, é gesto, é comodidade, é equitação, é rendimento, é estilo, é regularidade. Então, para você dizer se foi bem julgado ou mal julgado, ou se o animal é bom ou se não é, você tem pelo menos conhecer os 6 que você tá analisando, entendeu? Então, perfeito. Principalmente os 3, gesto, comodidade e equitação, né? Então, o árbitro... ele vai... você tem importância na nota final, que o primeiro é o gesto. O que é o gesto? O gesto é exatamente o diagrama juntamente com a qualidade de movimentação. Então, o gesto é a representação do diagrama. O diagrama seria a impressão dos cascos no solo. Sim. E quando você vê o movimento do diagrama, é o gesto. Então,
Então, é o cavalo mais equilibrado, que tem mais apoios próximos do centro do que o outro. Ou seja, é mais equilibrado do que lateral, entendeu? Então, isso é o gesto, que é a movimentação dos anteriores e dos posteriores. Depois do gesto, que ele olha o gesto, ele vai analisar o quê? A comodidade. A comodidade ele pode analisar de duas formas. Primeiro, olhando o tronco do animal. Tem que estar parado. As pernas do montador tem que estar paradas. Se estiver sacudindo, não precisa nem montar para ver que... não então, é cômodo. A estabilidade do tronco. Né? Então, ele vê... Aí, depois, quando ele monta, ele atesta. Né? E a equitação também. Ele pode visualmente, sem montar, ver a equitação. Se o cavalo está reagindo na boca, etc. Se o cavalo está tenso e tal. Então, quando ele monta, ele... Então, percepção de tudo, né? Ele separa logo os 3 itens da frente. Né? Então, os 3 melhores de gesto, comodidade e equitação já vai na frente, né? Equitação, só um parênteses, é o mesmo adestramento. A mesma coisa de adestramento. E aí, depois vem um outro tópico muito interessante, que é o rendimento, né? O rendimento é também... E talvez o rendimento suba uma casa, né? Porque rendimento é para evitar aquele cavalo tique-tique, né? Sem... vertical, né? Vertical e tal. Então, o rendimento é muito importante. E falar em rendimento, uma das grandes qualidades do Ingo... Ele mantém a qualidade do gesto, da comodidade com rendimento. Né? Ele bota passada. Um cavalo amplo. Cavalo amplo, é. Então, eu acho tem regularidade, né? Tem regularidade. E tem também o estilo e a regularidade. Perfeito. Eu acho que é por aí. Bacana. Doutor, como é para o senhor vir aqui, mais vezes ficar sentado tem aqui? Tem a parte 2, doutor? Pode ter uma parte 2? Pode. Eu gosto muito de bater. A gente podia depois abordar, escolher um tema, o doutor vir aqui pra gente falar só de um tema aqui, alguma coisa assim. Tema específico. Porque o senhor vai ensinar a gente e a quem está em casa. Imagina, eu apenas passo aquilo que eu aprendo e que eu tenho realmente uma capacidade de observação e planejamento, né? Então, aí eu posso não ensinar, mas eu posso facilitar o seu entendimento. Então, isso aí eu acho que é importante. E facilitou um bocado. Esse podcast foi top, Olha, foi uma aula. Eu queria falar um pouco de... Fale. Só tem mais um tempinho aí? O microfone é seu. Seu, bem, senhor. Aí o pessoal fala... duro. O pessoal fala, chegar um pouquinho. o pessoal fala muito de dissociação. Né? Cavalo dissociado, mais dissociado, menos dissociado. Aí quando você pergunta a pessoa, o que é dissociação? A pessoa se enrola. Então, eu achei assim uma definição de dissociação para entender fácil. Dissociação é o contrário de associado. Então, dissociação vem de diferença. Então, dissociação é quando 2 membros, em diagonal ou lateral, tocam solo em momentos diferentes. Então, por exemplo, mão direita e pé direito. Né? Se ele toca, a mão direita toca no solo para depois o pé direito tocar, é dissociado. Isso tanto no lateral quanto no diagonal. Então, a mão esquerda toca no solo para depois o pé direito tocar. Então, é dissociado em diagonal e dissociado em lateral. E a dissociação gera o quê? Gera 2 sons distintos. É por isso que é o tra, 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 tra. Se fosse associado a tá, tá, tá. Sim. Então... E isso é muito fácil com o celular. Você pega o celular e você filma, né? E você vê que o cavalo é dissociado. E muitas vezes, o que confunde a dissociação? Alta frequência que você falou. Exato. O cavalo de muita frequência, você pensa que é dissociado e não é. É a troca de apoio dele que é muito veloz. Muito rápido e não é. Entendeu? Então, é assim. Então, dissociação é isso aí. Então, analise dessa forma aí. Ao contrário, no caso de associação, por exemplo, de um cavalo lateral. É 2 de um lado, 2 do outro. É a andadura, né? Exato. A andadura é desunida e a andadura clássica. Exato. A andadura clássica é mão direita e pé direito, bate, na mesma hora. E mão esquerda e pé esquerdo. Parece um trem. E também, do outro lado, né? Da marcha batida, você tem a associação, que é o cavalo... Já é o trote, né? Ele pode ser trote e pode ser marcha diagonalizada, que tem um pouco de diferença. A marcha diagonalizada é aquela que não tem nenhuma dissociação. Ele bate assim, ele bate mão direita, pé esquerdo, mão esquerda, pé direito. Pá, pá, pá. Aí, e o trote? O trote, por definição, é o seguinte. Marcha é o movimento em média velocidade sem perder o contato com o solo. Isso é marcha. Trote é o movimento
em que em determinados momentos o cavalo sai totalmente do solo. Levantamento total do solo. Os 4 membros fora. Isso é trote. Entendi. Se tocou um, não é trote. E o trote não é trote quando toca um? Mas tem alguns momentos monopedal no trote. Não, é assim, você analisa uma marcha em um determinado espaço de tempo. Perfeito. Então, naquele espaço de tempo, se ele mostrou suspensão total, ele é trotador. É trote. Porque você define o andamento do animal pelo grau de dissociação. Certo. Então, se ele mostrou naquele pedaço de tempo que ele está em elevação, é trote. É trote. Porque marcha, por definição, não perde o contato com o solo. Sempre tem um membro no solo. Sempre tem marcha, sempre tem que ter pelo menos 2. Se tiver um só, apoio monopedal não é desejado. Não é desejado. Mas marcha tem que ter... No mínimo 2. No mínimo 2. E o bom são 3, né? Tríplice apoio. O tríplice apoio. Doutor, quanto é que o senhor cobra para fazer uma assessoria equina quando um cara for comprar um cavalo? Porque não... Daí que você vê por que os garanhões que ele compra, que leva para casa, Aras, tem né? sucesso, porque tem conhecimento. Olha, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que na teoria a gente derruba avião e afunda navio. Né? Na teoria. Na prática, você tem que tentar ligar e associar o conhecimento teórico para a prática. Então, para você atingir um bom sucesso em qualquer coisa, é você associar o conhecimento técnico, teórico à prática. Então, a união aí você... Então, por isso que eu falo, volto, estudar, observar, fazer cursos, etc., que você... Né? E depois você vai praticar. Nessa associação de teoria com prática, às vezes você erra. Pelo amor de Deus, quem disser que não é, está mentindo. Verdade. A gente tem que aprimorar os acertos e diminuir os erros, mas vai errar. Pô, eu falei nesse instante, não foi? Na biologia, qual é a única constante? A variação das variáveis. Então, essa frase foi forte. Então, seja humilde, veja a parte teórica, passe para a parte prática e depois faça sua análise crítica. Porque muitas vezes eu falo, não, está tudo errado isso aqui, vai virar receptora. E não vou fazer mais esse cruzamento. E quantas vezes a gente faz um cruzamento, deu certo, aí repete, não dá, aí é de um animal parecido com o outro, entendeu? Então, e outra coisa, você tem que ter critérios e fortes. Porque hoje não tem mais, hoje não se admite mais ensaios. Tá aí. Você vai uma pista aí, só tem cobra criada. Então, você vai criar, próximo disso aí. Só tem... A tropa evoluiu muito, né? Muito. Não adianta criar o nível abaixo disso. Tá muito... A marcha picada, então, um espetáculo, você vê assim um campeonato, né? Nível extraordinário. Aí os puxados, viu? Os puxados também, tudo, eu acho fantástico. Eu acho que o crescimento da marcha picada é assim, monumental. Qualidade de animais, qualidade de apresentadores. Tudo. Um nível obra, né? Tá muito alto. Muito alto. Doutor, parabéns. Parabéns. Obrigado pela sua contribuição aqui nesse podcast. O pessoal de casa deve estar com um caderninho na mão, anotando tudo. Eu não peguei o caderno porque ia atrapalhar a aula aqui, mas eu vou estar gravado. Eu vou assistir depois. Se vocês me convidarem, eu venho outra vez. Sem dúvida já nenhuma. Está convidado. A gente vai falar sobre a Comissão Nacional da Marcha Picada, os trabalhos dela, o que é que eu posso... Vamos bolar isso aí, um parte 2 aí com o doutor Edson Bastos. Isso. Que o pessoal de casa com certeza vai pedir. Então, se você que está em casa e quer, doutor Edson, aí fala com a gente, que ele já vem. Fale só o tema. O que é que você quer que ele fale aqui, que ele vai falar. Bota nos comentários aí. Aproveite, clica em se inscrever, curta, compartilhe, siga lá, @ArasItapuã, para você conhecer principalmente o Ingo do Cavaleiro. Isso. Chegou agora. E daqui a pouco o presidente também. Pronto, é isso aí. Siga também o Garupa Machador, siga o Aras 4x4, siga o podcast, @podcast Machador. E vem com a gente, porque toda semana é o quê, Pepe? Toda semana, às segundas-feiras, às 19 horas, uma aula como essa que foi hoje aqui com o doutor Edson Bastos. Então, turma, ativa o sininho e até a próxima segunda, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Valeu, turma. Um grande abraço. Obrigadão. Valeu. Tchau. Tchau.